Olá, bom demais estar de volta com vocês aqui no nosso programa Meus Alunos. Um feliz 2018 para todos vocês e que Deus abençoe você nessa caminhada, nessa preparação, nesse estudo, nessa sua vida escolar que você se programou para esse ano. Eu vou fazer assim, o seguinte esquema para o nosso programa nesse primeiro semestre. Eu sei que tem muitos alunos que vão tentar vestibulares já no meio do ano. E nas suas escolas, nos seus cursinhos, vocês não vão ter a revisão de todo o conteúdo que irá cair na prova no meio do ano. Então, esses programas do primeiro semestre, daqui até julho, a gente vai trabalhar com conteúdos que seriam, na maioria das vezes, trabalhados no segundo semestre da sua preparação. Então, a gente antecipa esses conteúdos aqui no canal, certo? E você vai trabalhando junto com o seu cursinho, junto com a sua escola. Você vai trabalhando o conteúdo normalmente e aqui você vai tendo alguns tópicos importantes de um conteúdo que você só verá no segundo semestre, beleza? E eu quero começar esse nosso primeiro programa desse ano trabalhando com vocês a função trigonométrica. Olha só, uma função trigonométrica, ela tem, vou trabalhando basicamente com o seno e o cosseno, ela tem esses dois formatos gerais aqui, ó. Função f de x é a função seno. A mais b, seno de cx mais d. E a função cosseno. A mais b, cosseno de cx mais d. Tem esses coeficientes, né? Aqui o a, o b, o c e o d. Aqui temos o a, o b, o c e o d. Da função seno e da função cosseno. O gráfico da função seno tem esse formato, é o chamado senoide, é o gráfico da senoide. Duas coisas importantes para a gente destacar no gráfico da senoide. O comprimento horizontal do início desse gráfico até o final dele, o que é considerado uma volta completa. O trecho completo da senoide, esse comprimento horizontal chama-se período da função. É o período. Esse período, ele acontece também no gráfico da função cosseno, que é o chamado gráfico cossenoide. Esse comprimento horizontal é chamado de período. E esse período tem uma fórmula que o calcula. Tanto para senoide quanto para cossenoide, o período é uma razão entre o 2π, que é uma volta, certo? Dividido pelo coeficiente do x na função. Coeficiente do x é o valor do c. E a gente divide por esse valor em módulo. Essa é a fórmula do período. 2π pelo módulo de C, certo? Outros dois pontos importantes de um gráfico, tanto da senoide quanto da cossenoide. Esse vértice aqui, ó, esse ponto, é o valor máximo da função. Esse ponto aqui é o valor mínimo. Na cossenoide, você também terá o valor máximo e o valor mínimo dessa função. E o intervalo formado por esses valores, que tem esses valores mínimo e máximo como extremos, esse intervalo aqui, ó, é um intervalo que está no eixo y. É o chamado conjunto imagem da função. É o conjunto imagem da função. Então vamos ver aqui dois exemplos. Uma função seno. O a é 1, o b é 3, o c é meio, o d é π. Vamos calcular a imagem e o período. Vamos começar pelo período. O período tem a formulazinha. Período igual a 2π divididos pelo módulo de C. Veja,
O C tem valor meio. Ou seja, o período é igual a 4π. Significa que a distância do início do gráfico até ele completar a volta, essa distância aqui é de 4π. Perfeito? Na função cossenoide, o que seria o período? A fórmula é a mesma. A fórmula é a mesma. 2π pelo módulo de C. Isso aqui me dá um período igual a 2π pelo módulo D. O C aqui é 2. Ou seja, o período é igual a π. Significa que essa distância desse início do gráfico até completar uma volta, essa distância é o período, essa distância é igual a π. E a imagem? Eu preciso do máximo e do mínimo. O máximo e o mínimo irão acontecer no máximo e no mínimo de cada relação trigonométrica, de cada função trigonométrica. O seno e o cosseno possuem máximos e mínimos iguais. O máximo é 1 e o mínimo é menos 1. No cosseno também. O máximo é 1 e o mínimo é menos 1. O que a gente faz? Como esse máximo e esse mínimo não depende do arco, da expressão que eu tenho aqui no arco, eu só substituo e dá para fazer mentalmente. Veja, o máximo dessa função seno, quando o seno for 1, 1 mais 3 vezes 1 vai dar 4. E o mínimo, quando o seno for menos 1, 1 mais 3 vezes menos 1 vai dar menos 2. Significa que a imagem dessa função vai de menos 2 até 4. E da cossenoide? Mesmo esquema. No lugar do cosseno, qual é o máximo? O máximo é 1. 2 mais 1 vezes 1 vai dar 3. E o mínimo é menos 1. 2 mais 1 vezes menos 1, isso aqui vai me dar 2 menos 1, que é 1. E essa será a imagem dessa cossenoide. Beleza? Espero ter ajudado. Tudo de bom para você. Semana que vem estamos de volta com mais um Meus Alunos. Tchau!